Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos será Levantando Rostos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 a 19, que diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O versículo 17 que acabamos de ler menciona que o Senhor Deus, uma das características dele é que ele não trata ou não age com parcialidade e não aceita suborno. A tradução está perfeita. Entretanto, a tradução vai transmitir uma ideia que é tirada de uma figura hebraica do mundo dos julgamentos, na época em que reis ou juízes tinham que dar a sua sentença. A expressão, a tradução literal desse texto seria: ele não levanta o rosto. Qual é a ideia de levantar o rosto? Sempre que um caso era julgado, sempre que um rei, um juiz ou alguma outra pessoa tinha que exercer o seu direito de fazer justiça, um caso era trazido até ele, ele ouvia todas as testemunhas, todas as provas eram apresentadas, então ele tinha que apresentar a sua sentença. Havia o hábito entre alguns juízes ou reis que tratavam com parcialidade. Antes de darem a sua sentença, eles levantavam seu rosto e olhavam para a pessoa que estava prestes a receber a sua sentença. E de acordo com o que eles viam, nessa atitude de levantar o rosto para poder procurar, para ver quem era a pessoa que estava sendo ali, portanto, julgada, baseado em quem era a pessoa, na sua condição social, se era uma pessoa importante ou influente, se era alguém com dinheiro ou sem dinheiro, ele então dava a sua sentença. É claro que isso era uma situação totalmente parcial. O que entrava em questão aqui não era se a pessoa era culpada ou se era inocente, mas era como o juiz ou o rei iria tratar aquela pessoa por causa da sua condição social. O texto está dizendo que Deus não age dessa maneira. A ideia é de que Deus não levanta o rosto no sentido de tentar julgar com parcialidade, baseado naquele que vai estar lá, que Deus ama mais um do que o outro, que Deus ele pode até passar a mão na cabeça de alguém que pecou aqui de um lado e que o outro vai ser tratado com outro peso e com outra medida. Não, Deus julga de forma igual. O amor de Deus é tremendo por todos. Deus não julga com parcialidade. Nessa perspectiva, o que é mencionado no livro de Deuteronômio é de que os filhos de Israel deveriam ou agir da mesma maneira. Não deveriam levantar o rosto, ou seja, não deveriam também lidar com as pessoas baseado na sua classe social, na importância social que essas pessoas têm. Nosso guia de estudos hoje vai trazer uma série de textos do Novo Testamento. Textos tanto de Efésios, Romanos, inclusive do livro de Tiago, que vão transmitir a mesma ideia que aparece lá em Deuteronômio, no sentido de que Deus ele não é parcial e que, como filhos de Deus, nós não devemos também tratar as pessoas com parcialidade. Tiago chega a ser, assim, extremamente duro quando ele menciona que uma pessoa que oferece, por exemplo, os melhores lugares da igreja para aqueles que são mais ricos e que os pobres são colocados de lado, que esse indivíduo não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do Anticristo. Uma das características que uma pessoa tem quando passa pela experiência do novo nascimento, Paulo vai falar sobre isso na carta aos Efésios e também lá na carta aos Romanos, é de que ele vai agir da mesma forma como Deus age em relação ao seu semelhante. Ou seja, ele também não vai levantar o rosto, ele não vai agir com parcialidade. Ele vai tratar todas as pessoas de forma igual. Por quê? Porque ele entende que é assim que ele é tratado por Deus. E quando você entende a maneira como Deus lida com você, você é capaz de poder lidar da mesma maneira com aqueles que estão à sua volta.
É um grande desafio, sem sombra de dúvida, agir dessa forma com os nossos, ou com as pessoas que estão à nossa volta. Nós, às vezes, ficamos impressionados com as roupas que as pessoas usam, com o dinheiro que elas têm, com a conta bancária que possuem, com a influência política que essas pessoas têm, seja dentro da empresa, seja, às vezes, na vizinhança, ou até mesmo dentro da igreja. E, às vezes, permitimos que algumas pessoas tomem algumas posturas por causa da posição social que têm. Quando nós fazemos isso, não estamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Mas se o Espírito de Cristo está moldando a imagem de Deus em nós, então nós seremos como Deus. Não levantaremos o nosso rosto, não julgaremos com parcialidade. Eu gostaria de orar a Deus para que Ele nos ajudasse a sermos parecidos com Deus, inclusive nesse aspecto, e tratarmos todas as pessoas pelo valor intrínseco que elas têm. Todos são filhos de Deus. Todos são nossos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor não nos julga de forma parcial. Ajuda-nos a podermos seguir o Seu exemplo e sermos dirigidos por Teu Espírito, tratando a todos, tendo como base o amor que recebemos da Tua parte e, ao mesmo tempo, a imparcialidade com a qual devemos lidar com todos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?